Olá, gente, tudo bem? Nós vamos estudar agora disciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. Mais para frente eu vou falar sobre a relação entre interdisciplinaridade e transversalidade. Então, nós temos aqui um conjunto de aulas bem importante e nós vamos começar falando sobre possibilidades de organização dos conteúdos. E aqui eu vou utilizar o Sabala. Então vejam, as relações e a forma de vincular os diferentes conteúdos de aprendizagem que formam as unidades didáticas é o que denominamos de organização de conteúdos. Sabemos que os conteúdos, apesar de que seguidamente se apresentem em classe de modo separado, têm mais potencialidade de uso e de compreensão quanto mais relacionados estejam entre si. Então o autor já falou para nós o seguinte: nessa organização, quando a gente olha, por exemplo, para a organização curricular, organização dos conteúdos, aí, das disciplinas, então a gente tem aqui essa forma mais disciplinar. Essa forma disciplinar é a forma comum, disciplinar. Então nós temos as disciplinas e dentro das disciplinas são trabalhados os seus conteúdos. Então nós temos uma fragmentação. Cada disciplina trabalha os seus conteúdos de forma bem hierarquizada e linearizada. Então nós identificamos aqui a ideia da fragmentação desses conteúdos. Maravilha? Beleza, até aqui tudo bem. Aqui nós temos um trabalho linear e hierarquizado dentro de cada disciplina. Então é um trabalho linear e hierarquizado, no caso dos conteúdos, né, dentro de cada disciplina. Por quê? Porque o professor de cada disciplina vai trabalhar os seus conteúdos. Nós não estamos falando aqui de comunicação entre esses conteúdos. Mas, como eu falei anteriormente, o Sabala ele já se posiciona. Então, voltando ali, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que os conteúdos têm mais potencialidade de uso e de compreensão quanto mais relacionados estejam entre si. Muitos dos esforços dos professores estão voltados para oferecer modelos interpretativos que integrem conteúdos teoricamente isolados ou específicos para incrementar o seu valor formativo. Então vamos falar disso aqui. Qual é o desafio? O desafio é nós superarmos essa fragmentação. Então, vou colocar aqui como observação, o desafio é justamente superar a fragmentação. E por que é interessante superar a fragmentação? Por causa do objetivo. Então, nós temos que entender o seguinte, principalmente quando a gente fala da educação básica, qual é o objetivo da educação básica? É formar um especialista, por exemplo, em história, em geografia, em ciências, em biologia, em química? Não, é formar o sujeito. Então, o objetivo é a formação do sujeito. Logo, é o valor formativo, é trabalhar com os conteúdos, com as disciplinas, mas sempre olhando para o seu valor formativo. Vinícius, o que é valor formativo? Vejam, quando o sujeito vai para a graduação, vai estudar, por exemplo, biologia, ele vai lá para ser um especialista. Então, é muito importante ele entender a estrutura daquela ciência, toda a estrutura interna daquela ciência. Então, ele vai trabalhar todos os conteúdos de forma linear, hierarquizada, todas as disciplinas dentro do curso de biologia. Então, ele vai conhecer toda aquela estrutura científica daquela ciência, não é? No caso do aluno, na educação básica, tradicionalmente é isso que se faz. A gente, na verdade, coloca o aluno diante de várias disciplinas e o aluno vai conhecendo toda a estrutura interna dessas disciplinas, sempre de forma o quê? Isolada. Mas, mais importante do que ele conhecer a estrutura interna das disciplinas, das ciências, é ele, a partir dos conteúdos das ciências, compreender o meio no qual ele vive.
compreender as relações sociais, os fenômenos naturais, etc. E nesse caso, como eu estou falando que o interessante não é formar o aluno especialista na educação básica, mas oferecer conteúdos para ele conhecer todos os fenômenos sociais, naturais, etc., se eu unir conteúdos das disciplinas, ele pode ter uma visão melhor, uma aprendizagem melhor, uma compreensão melhor da realidade. Então, quando a gente fala de valor formativo, nós estamos falando aqui de formar não o especialista, formar o cidadão que desenvolve capacidades, habilidades e competências para compreender relações sociais e naturais, para utilizar o conhecimento em situações práticas do cotidiano e não para ser um especialista dentro daquela determinada disciplina. Tranquilo? Aqui o Sabala nos dá um exemplo. O algoritmo soma. Então, o que é o algoritmo soma? É um conceito, ele tem uma natureza conceitual. Tá? Uma natureza conceitual ali da matemática. Esse algoritmo, sem a compreensão do que significa somar e o conhecimento do cálculo mental, nunca possibilitará que os meninos e meninas sejam competentes na resolução de situações simples. Olha que interessante, sem a compreensão do que significa somar. Quer dizer, não adianta o aluno conhecer a estrutura da matemática, saber montar a conta, usar o algoritmo, etc., se ele não compreende o significado da soma num contexto cultural e muitas vezes em diversas situações práticas. Se ele não utiliza o cálculo mental para somar, mesmo que para alcançar um resultado aproximado muitas vezes. Se ele não constrói ali habilidades e competências para utilizar a soma, a ideia de soma, o significado de soma em situações do dia a dia. Tudo bem? Então esse é o nosso ponto de partida, maravilha? Agora vejam o seguinte, modelos de organização. Nós temos dois grandes modelos de organização dos conteúdos. Tá? E dentro desses modelos nós teríamos outros. Esses são dois grandes modelos. Primeiro, multidisciplinares, interdisciplinares, pluridisciplinares, metadisciplinares, que eu vou colocar aqui como A. E métodos globalizados. Os conteúdos das atividades das unidades didáticas passam de uma matéria para outra sem perder a continuidade. Então, não existe fragmentação, não existe, por exemplo, barreiras entre as disciplinas. Eu vou chamar isso aqui de B. Então, nós temos dois grandes modelos de organização. No caso do A, são as disciplinas que são o ponto de partida. Tá? Então, no caso do A, dessa organização aqui, eu vou colocar aqui, o ponto de partida são as disciplinas, a forma como elas estão organizadas. Ah, tá. Então, vejam, disciplinas. Então, o professor ele pode realizar um trabalho disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar, mas o ponto de partida são as disciplinas. É daqui que nós estamos trazendo os conteúdos, tirando os conteúdos. Elas são imprescindíveis para o trabalho do professor. Por quê? Porque a prioridade é ensinar as matérias, né, que estão dentro das disciplinas. E no caso, eu posso organizar a prática pedagógica, né, de diversas formas a partir das disciplinas. Um trabalho interdisciplinar, por exemplo, é um trabalho que parte das disciplinas. Já nos métodos globalizados, vamos dizer assim, as disciplinas não são ponto de partida. Por quê? Porque o foco, a prioridade aqui é o aluno. Então, nós estamos preocupados com outra coisa. Então, nesse caso aqui do ponto B, o foco é o aluno. Como o aluno aprende, como aprende e suas necessidades. E nós percebemos esse trabalho, quais são suas necessidades, como o aluno aprende, né? Então aqui trabalha-se mais em torno dos processos do que do conteúdo. Aqui a gente está bem preocupado com os conteúdos ou com as relações ou inter-relações entre os conteúdos.
Bem, aqui é muito característico o trabalho dos escola-novistas. Escola-novistas, né? Então, esse trabalho aqui a gente observa bastante nos escola-novistas, que utilizam, então, esse método globalizado ou diversos métodos globalizados, porque existem várias possibilidades. Aqui diz, há uma atividade que é aparentemente de matemática, segue outra que diríamos que é de ciências naturais, e a seguir uma que poderíamos classificar como de estudos sociais ou de educação artística. Por quê? Porque, na verdade, na relação que o professor tem com o aluno, ele começa a entender quais são as curiosidades do aluno acerca da realidade. Então, aquele objeto que se escolhe para estudar, ele não é a matemática, ciências, não é. É um tema da realidade, pode ser a árvore. E nessa relação com a árvore, a gente tem uma série de questões. Eu tenho, por exemplo, a sombra que a árvore faz, aí eu posso recorrer à matemática. Mas eu também tenho como curiosidade do aluno os frutos que a árvore gera. E aí eu recorro às ciências. E não existe uma barreira entre uma e outra. Isso vai fluindo, né? Então esse trabalho ele tende a fluir em torno desse tema, por exemplo, árvore. Então, no primeiro caso, as disciplinas como organizadoras dos conteúdos. Principalmente para o Sabala, nós teríamos outras possibilidades, mas essas são as principais. Esses são os diferentes graus de relação entre as disciplinas. Tá? Se você quiser colocar aí, o que são esses nomes, né? Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. Aqui nós estamos diante de uma organização disciplinar dos conteúdos e a gente percebe em cada um deles os diferentes graus em relação às disciplinas. No caso, multidisciplinaridade é a organização de conteúdos mais tradicional, porque quando você olha para o currículo de uma escola, o que você vê? Você vê uma grade de conteúdo, de disciplinas. E ali nós temos bem definidos língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, não é? Então isso está muito bem definido. Aqui nós temos então a multidisciplinaridade. Multidisciplinaridade que é o conjunto de disciplinas que são trabalhadas no âmbito do currículo. Os conteúdos escolares são apresentados por matérias e as matérias são independentes umas das outras. Língua portuguesa é independente de matemática, que é independente de ciências, que é independente de história. O conjunto de matérias ou disciplinas é proposto simultaneamente, porque o aluno tem 2 aulas de matemática, bate o sinal, ele tem 2 aulas de língua portuguesa, bate o sinal, ele tem mais, enfim, né? Sem que apareçam explicitamente as relações que podem existir entre elas. Trata-se de uma organização somativa. Guardem isso, que isso cai na tua prova. Então, falou de organização somativa, nós temos multidisciplinaridade. O professor fala assim, não, isso eu não vou trabalhar porque isso é da língua portuguesa, isso não é comigo. O professor de geografia fala, não, mas isso aí quem trabalha é o professor de história, não sou eu. Os conteúdos estão bem fragmentados. E podemos dizer, como eu falei anteriormente, que a preocupação maior acaba sendo o aluno conhecer a estrutura interna daquela disciplina. Todos os conteúdos que são relacionados, todas as matérias que estão relacionadas àquela disciplina. A gente acaba formando mais o especialista do que o cidadão. Tá? Então, isso em termos críticos, né? Porque a gente está falando aqui num tom até de criticidade, por se tratar de uma aula para concursos e tudo mais. Agora vejam, interdisciplinaridade. Aqui nós temos já um outro grau de relação entre as disciplinas. Aqui as disciplinas estão separadas. Se a gente for entender qual que é o grau de relação entre as disciplinas, nenhum, é mínimo, tá? Mínimo de relação. Porque elas estão totalmente separadas. Na interdisciplinaridade, a gente já percebe o que é um diálogo entre as disciplinas. É óbvio que a gente tem que conceber ela da forma correta, né? E é o que a gente vai fazer no decorrer dessas aulas. Diálogo entre as disciplinas. Então, aqui, nós já temos disciplinas. Aqui a gente já tem um grau de relação, de relacionamento maior entre as disciplinas. É a interação, aqui existe interação entre 2 ou mais disciplinas, que pode ir desde a simples comunicação de ideias até a integração recíproca dos conceitos fundamentais e da
teoria do conhecimento, da metodologia e dos dados da pesquisa. Estas interações podem implicar transferências de leis de uma disciplina para outra e, inclusive, em alguns casos, dão lugar a um novo corpo disciplinar, como a bioquímica ou a psicolinguística. Então, quando a gente une uma disciplina com a outra, muitas vezes a gente pode criar uma nova disciplina, inclusive novos conhecimentos. Eu utilizo, por exemplo, o recurso da matemática para, dentro da geografia, tentar entender um fenômeno, entender melhor um fenômeno. Para que serve a inter-relação ou a interação entre as disciplinas? Para que a gente possa ajudar o aluno a compreender melhor não a disciplina, mas uma realidade mais complexa. Então vejam que na interdisciplinaridade nós temos a presença, a preocupação com esse valor formativo dos conteúdos. Eles não estão ali simplesmente para serem aprendidos pelos alunos, como se eles estivessem ali, como se a finalidade fosse o conteúdo. Não, o conteúdo é meio para que o aluno possa entender algo maior. E quando o professor consegue unir disciplinas, utilizar seus princípios, métodos, conteúdos de forma integrada, articulada, para que o aluno compreenda uma realidade maior, melhor ainda para a formação do sujeito. Isso potencializa a compreensão do sujeito. E a transdisciplinaridade? Aqui nós temos um ponto interessante. Na interdisciplinaridade, gente, os conteúdos são gerados entre as disciplinas. A gente promove um diálogo, e não apenas de conteúdos, como nós vimos, mas também de métodos e dados de pesquisa. Okay? Então, há uma contribuição muito grande ali na interdisciplinaridade. E utilizar a interdisciplinaridade na escola não é simplesmente uma questão de capricho metodológico, só para se dizer interdisciplinar, para dizer que é bonito, que é inovador. Não. A preocupação é sempre a formação do sujeito, fazer com que o sujeito compreenda uma realidade mais complexa. Tá? E no caso aqui, por exemplo, se eu falar dos conteúdos, os conteúdos eles são gerados ali entre as disciplinas, num trabalho interdisciplinar, e são importantes para a compreensão de algo mais complexo. No caso da transdisciplinaridade, nós temos aqui o grau máximo, olha lá, o grau máximo de relações entre as disciplinas. Alguns autores, como por exemplo a Heloísa Luque, vai dizer que a multidisciplinaridade é uma interdisciplinaridade limitada e a transdisciplinaridade é uma interdisciplinaridade plena, tudo bem? Heloísa Luque diz isso. Tudo bem, outros autores podem dizer também, mas dentre eles Heloísa Luque. A transdisciplinaridade é uma interdisciplinaridade plena, é o grau máximo de relações entre as disciplinas. Daí que supõe uma integração global dentro de um sistema totalizador. Este sistema favorece uma unidade interpretativa. Então, por que é interessante, quando a gente fala de transdisciplinaridade, a gente fala não entre as disciplinas, mas através das disciplinas. Agora, o conhecimento é gerado através das disciplinas. Ok? Aqui o conhecimento é gerado e construído entre as disciplinas. Então, ele favorece uma unidade interpretativa com o objetivo de construir uma ciência que explique a realidade sem parcelamento. Sem parcelamento. Atualmente constitui mais um desejo do que uma realidade. Por quê? Porque não é comum. Dentre os três ali, se nós falarmos de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e trans, o que é mais comum nas escolas? A multi. A interdisciplinaridade. Existe um desejo de trabalho interdisciplinar, né? No entanto, muitos professores acabam se equivocando com relação ao que significa interdisciplinaridade. Muitas vezes a interdisciplinaridade é trabalhada de forma muito superficial, como um modismo, e há uma necessidade, uma carência de formação para o trabalho interdisciplinar, beleza?
No caso da transdisciplinaridade, nós trabalharíamos com temas mais complexos, maiores, que estão presentes na realidade, e iríamos sim trabalhar N conceitos e situações sem falar se isso é da matemática, ou é da geografia, ou é da biologia. Por quê? Porque nós estamos olhando para um tema maior, mais complexo, através das disciplinas e não entre elas. Métodos globalizados. Então, nós falamos aqui das relações entre as disciplinas, tá? Dos graus de relação, né, entre as disciplinas. E agora, como eu já havia colocado para vocês aqui no primeiro slide, no B aqui, ó, tá? No B, nós temos também os métodos globalizados. Então, esses métodos, esses métodos vão nascer a partir do momento que o aluno se transforma no protagonista do processo de ensino. Aqui. Tá? Então, o aluno se torna o protagonista no processo de ensino, a prática educativa vai se centrar no aluno e não mais no conteúdo. E surgem esses métodos globalizados. Então, a gente tem aqui globalismo. Postula-se que se adquire o conhecimento por percepções. Logo, o aspecto sensorial é importante. Logo, a experiência ou as experiências, no plural, são importantes. Para o sujeito perceber alguma coisa, eu tenho que colocar o sujeito diante do fato, do fenômeno, do objeto. Não basta eu falar dele abstratamente. É preciso viver essas experiências, estar em contato com o objeto, que inicialmente sempre são globais, de maneira que o objetivo da educação é favorecer a passagem destas visões globais e geralmente superficiais para uma compreensão mais profunda da realidade através da análise. Então, na verdade, o global é o ponto de partida, ok? É o ponto de partida. Dentro da biologia, por exemplo, de forma compartimentada, a gente estuda botânica. Daí chega um momento que a gente estuda assim, vamos aprender sobre os meristemas. Então, meristema primário, meristema secundário. Meristema primário, crescimento vertical, meristema secundário, crescimento horizontal da planta. E ali nós vamos ter uma série de nomes, enfim, né, de conceitos. Então, nós estamos partindo de uma visão fragmentada nessa estrutura disciplinar, porque eu vou analisar de forma linear, né, de forma fragmentada, pouquinho a pouquinho, eu vou analisando conceitos até que eu compreendo a planta, eu compreendo, né, a botânica de forma geral, ou eu compreendo uma árvore, como que funciona ali a árvore, sua estrutura, fisiologia vegetal, etc. Tá? Aqui, no globalismo, a gente parte do todo, a gente parte do global para depois, a partir da análise, nós compreendermos pontos mais específicos. Então, existem aqui diversas possibilidades. Tá? Os centros de interesse, então você já deve ter ouvido falar sobre os centros de interesse, né? Do Ovid de Crowley. Okay? Então, situação real, tema a ser conhecido. Então, para trabalhar um centro de interesse, existe um método, um caminho que foi desenvolvido, né? Trabalha-se com observação e depois associação. E dentro de associação, a gente tem os elementos espaço, tempo, tecnologia, causalidade. Então, isso aqui faz parte, né, do método quando trabalhamos em centros de interesse. Existe também a proposta, que é um método global de projetos. A gente começa vendo, por exemplo, isso com o Dewey, e essa aqui especificamente com o Kilpatrick, lá nos Estados Unidos, com o Kilpatrick. Então aqui seriam as fases para se trabalhar um projeto, intenção, preparação, execução e avaliação. Mas há uma influência muito grande do John Dewey, esse trabalho com projetos, como nós sabemos. Aí tem, por exemplo, investigação do meio. Isso aqui é uma outra proposta, tá? Isso aqui nasceu na Itália, lá nos movimentos lá de cooperação educativa. Então, as fases são todas essas. Precisa gerar motivação, interesse no aluno, perguntas.
inclusive para entender o que esse aluno já sabe sobre aquilo que está sendo, que será estudado, levantamento de hipóteses, medidas, enfim. E depois aqui projetos de trabalho, que os projetos de trabalho depois acabam sendo até que uma extensão dos projetos lá de Kilpatrick, por exemplo. A gente tem diversos autores que trabalham com essa ideia dos projetos de trabalho, que escrevem sobre isso, dentre eles Fernando Hernández, por exemplo, o espanhol que a gente estuda bastante aí quando a gente fala de projetos de trabalho. Mas é o seguinte, eu coloquei esse conteúdo para você, mas eu não vou trabalhar esse conteúdo, porque nós vamos falar de disciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade nessa aula. Então, essa ideia de colocar aqui o método global, os métodos globais, é só para a gente entender que de um lado eu tenho o trabalho a partir das disciplinas e no outro lado eu tenho o trabalho a partir de interesses dos alunos, de temas que surgem dos interesses e das necessidades dos alunos. Então, para a gente finalizar essa primeira parte, exercícios. A estrutura globalizante do currículo, de acordo com Anastasio, ocorre pelo grau de relações disciplinares chamado de estrutura globalizante do currículo. Como nós estamos falando, aqui você tem que ser bem esperto para resolver questões. Nós falamos de método global. Aí você vai falar, mas deve estar falando do método global. Não, a questão falou de grau de relações disciplinares. Se eu estou falando de grau de relações disciplinares, quer dizer que eu estou partindo das disciplinas. Então, dentro do trabalho que se faz com as disciplinas, qual é o que tem estrutura globalizante? Qual é o que tem esse grau de relação? Essa é tranquila, não é? É a transdisciplinaridade, em que o sujeito vai trabalhar, o aluno vai aprender sobre temas importantes, temas amplos da realidade, através das disciplinas, ou seja, o conhecimento é gerado através das disciplinas. Aqui nós temos uma estrutura globalizante levando em consideração grau de relações disciplinares, considerando que nós estamos partindo das disciplinas. Para Hernández, são características do currículo transdisciplinar, exceto. Vocês sabem que eu gosto muito desse tipo de questão, por quê? Porque aqui você vai ter 4 alternativas corretas sobre currículo transdisciplinar para você colocar aí no seu material, complementar seus estudos. O trabalho é desenvolvido através de temas ou problemas vinculados ao mundo real, à comunidade. Tá certo ou não? Está certíssimo. Então, aqui certo. O professor é mediador do processo, que é desenvolvido por meio de pesquisas, de projetos de trabalho. Lembra que eu falei projetos de trabalho? Está aqui, Fernando Hernández. Certo também. A avaliação é feita através de portfólios, em que os alunos sistematizam o conhecimento construído e refletem sobre o seu processo de aprendizagem. Certíssimo. O estudo é feito individualmente pelos alunos, desenvolvendo pequenos projetos de trabalho. Não, esse estudo é feito coletivamente. O conhecimento é construído em função da pesquisa que se está realizando, certo? Também. Então, nós temos 4 alternativas aí, A, B, C e E, que são corretas sobre a transdisciplinaridade, ou trabalho transdisciplinar. Então vejam que nós podemos, dentro do trabalho a partir das disciplinas, no caso, aí nós teríamos um grau máximo de relações entre as disciplinas, né? Eu posso trabalhar com projetos também. Eu posso trabalhar com projetos. Eu posso ter um trabalho coletivo com um projeto em que envolve diversos temas, em que os alunos vão fazer várias pesquisas. Mas quando ele pesquisa matemática, geografia, enfim, não é para estudar aquela disciplina especificamente, é porque ele quer entender melhor um objeto mais amplo. Por exemplo, um projeto sobre água. A água é muito complexo, então existem N dimensões para serem analisadas. Então o aluno ele pode recorrer a diversas disciplinas, mas o objeto não é o objeto da disciplina, que ele vai estudar ali de forma fragmentada. Ele está recorrendo àquelas diversas disciplinas, fazendo pesquisas, etc.,
para compreender um tema maior, que é água. Então, através das disciplinas é que nós vamos gerar o conhecimento. Isso envolve trabalho coletivo, professor mediador, pesquisa. Numa perspectiva educacional, segundo Sabala, é possível estabelecer graus de relações disciplinares, e um desses graus diz respeito à interação entre duas ou mais disciplinas, que pode ir desde a simples comunicação de ideias até a integração recíproca dos conceitos fundamentais e da teoria do conhecimento, da metodologia e dos dados de pesquisa. Então você viu lá, né, quando a gente fala de interação entre duas ou mais disciplinas, nós estamos falando da interdisciplinaridade, é a C, beleza? 4. A organização dos conteúdos na escola deu lugar a diversas formas de relação e colaboração entre as diferentes disciplinas. Para Sabala, podemos estabelecer 3 graus de relações disciplinares: multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. Para este autor, a interdisciplinaridade é a mesma coisa, tá, gente? Então, a resposta é a mesma coisa que nós vimos anteriormente. Por que eu coloco? Para você ver que existem alguns conteúdos, inclusive de determinados autores ou de alguns documentos, que eles se repetem, as questões gostam de cobrar. Aliás, as bancas, né, gostam de cobrar. Então aqui, cadê? Aqui, ó, a interação entre duas ou mais disciplinas, que pode ir desde a simples comunicação de ideias até a integração, enfim, foi o que nós acabamos de ver, tá? Interdisciplinaridade. 5. Sobre os modos de organização curricular apresentados por Sabala na obra Prática Educativa, como ensinar, leia as afirmativas. A diferença básica entre os modelos organizativos disciplinares e os métodos globalizados está em que, nestes últimos, as disciplinas nunca são a finalidade básica do ensino, senão que têm a função de proporcionar os meios ou instrumentos que devem favorecer a realização dos objetivos educacionais. Será que está certo, gente? Tá certo, não é? Isso mesmo. Então, vejam, no caso, a diferença básica entre os modelos organizativos disciplinares e os métodos globalizados está em que, nestes últimos, as disciplinas nunca são a finalidade. É isso. Quando eu escolho, por exemplo, um tema para ser estudado, e pode ser a partir das necessidades dos alunos, dos interesses dos alunos, para entender aquele tema, eu preciso recorrer à ciência, mas a ciência, compreender o objeto da disciplina não é o ponto fundamental. O ponto fundamental é, através daquela disciplina, do conjunto de disciplinas, entender um tema maior. E aqui nós temos, então, essa relação entre os métodos globalizados e o trabalho transdisciplinar. Relação, tá, entre um e outro. Aqui está? Certo. A interdisciplinaridade é a interação entre duas ou mais disciplinas, mesma coisa que nós já vimos, está certo também. No enfoque globalizador, uma aula de matemática partiria de uma situação da realidade. Então não parte, por exemplo, do algoritmo, parte de uma situação da realidade, cuja solução exigisse o uso de recursos matemáticos. Tá? Então, onde que está a grande preocupação? Está no objeto ali da matemática, no próximo item a ser estudado da matemática? Não, está na situação que foi levantada. Por exemplo, calcular uma sombra, uma situação da realidade. Mas para calcular a sombra eu preciso recorrer a algum conteúdo científico. Quem que me ajuda nesse caso? A matemática. Então está correto também. Todas as afirmativas estão corretas. Só que assim, pessoal, aqui foi só o nosso ponto de partida. Por quê? Porque agora a gente tem bastante coisa ainda para falar sobre disciplinaridade, sobre interdisciplinaridade, a relação entre interdisciplinaridade e transversalidade, e nós temos vários exercícios para resolver ao final.